Boa tarde, queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger hoje e sempre. É com grande alegria que neste mês de maio nós comemoramos os 34 anos de existência do Núcleo Espírita Assistencial de Arco Verde, o NEASA. E nós vamos ser presenteados nesta tarde com a palestra do nosso irmão Alan Moura, do Centro Espírita Maria Dolores de Caruaru. Alan Moura nos trará o tema Vós sois a luz do mundo. Um trechinho lá do Sermão do Monte que Jesus nos deixou. Mahatma Gandhi nos disse que se perdessem todos os livros da humanidade e só sobrasse o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então vamos agora fazer a nossa prece inicial para em seguida assistir à palestra do nosso irmão. Elevemos nosso pensamento ao alto, dizendo assim: Querido Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão, mestre, amigo, graças te damos por tudo que nos concede. Te pedimos, mestre, bênçãos em favor de toda a humanidade. Te rogamos que visite cada lar, em especial aqueles lares das pessoas que se encontram deprimidas. Que o Senhor possa tocar o coração de cada um, que os seus corações possam se encher de alegria, de amor, que a sua fé possa ser renovada hoje e sempre. Te pedimos ainda bênçãos em favor de todos os trabalhadores do NEASA, de todos os assistidos, que neste momento possam sentir-se abraçados. Que saudade de dar um abraço em todos. Envia, querido mestre amigo, o nosso abraço, o nosso aconchego, a nossa gratidão pela existência de todos, que em breve estaremos juntos novamente. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Deus nos abençoe. Vamos ficar agora com o nosso irmão Alan Moura, que nos traz a palestra dessa tarde com o tema Vós sois a luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, meus queridos irmãos. É com grande satisfação que a gente comparece aqui para poder compartilhar um pouco desse aniversário de 34 anos de trabalho, de dedicação que o NEASA tem tido na cidade de Arco Verde, cuidando das crianças e também na divulgação da doutrina espírita. Então gostaríamos aqui de dar os parabéns, sinceros parabéns a todos que fazem parte desta casa e em especial agradecer ao nosso irmão João Paulo, que nos convidou para conversarmos um pouco sobre um tema que é muito interessante, que é uma passagem do Evangelho, onde Jesus trata e fala para nós, vós sois a luz do mundo. Então é sobre esse assunto que a gente vai conversar nessa tarde, tá certo? Mas antes vamos fazer a nossa prece de início para entrarmos no clima, buscarmos a inspiração que vem do mais alto e a ligação com nossos guias espirituais. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos para, junto a Ti, trabalharmos a reflexão, o entendimento dos Teus ensinamentos que foram trazidos para nós com tanto carinho, tanta dedicação, e que ainda hoje, apesar de tanto tempo, ainda temos dificuldades de compreender e, sobretudo, de praticar. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser instrumentos dos guias espirituais que tanto nos protegem e que tanto nos querem bem e que nos estimulam a sermos cada vez mais uma pessoa melhor. Muito obrigado por tudo, que Tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Bom, então vamos lá, Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Essa passagem, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e lá é justamente o Sermão da Montanha, que é bastante conhecido de todos nós, onde nós temos as bem-aventuranças. E ao término das bem-aventuranças, tem uma série de afirmativas de Jesus que fazem parte do seu sermão, embora não sejam exatamente as bem-aventuranças, mas que dão uma complementação, um aprofundamento do que seja
o comportamento bem-aventurado, né? Então, um comportamento adequado, conforme Jesus esperava e ainda espera, e estimula para que nós um dia venhamos a ter. Então, nessa passagem, vós sois a luz do mundo, eu, por exemplo, por muito tempo a utilizei junto com outras passagens, como, por exemplo, vós sois o sal da terra, que também está no sermão, né? E também uma outra passagem que Jesus diz, vós sois deuses. E eu sempre utilizei essas frases para mostrar o quanto Jesus nos valorizava, o quanto ele considerava que nós temos capacidade de servir e de sermos atores na obra divina. E que a gente, por isso, deveria se sentir bem, não se sentir fracassado. Porque a gente vive numa sociedade tão competitiva que as instituições e muitas pessoas se sentem no dever, ao que parece, de supervalorizar quem conquista coisas materiais e aqueles que não conseguem obter o mesmo sucesso nas coisas do mundo é considerado um fracassado. E a gente sabe que não é nada disso, porque os objetivos de Deus são muito maiores do que as questões puramente materiais que nos cercam aqui na Terra. Existe a necessidade de uma evolução do espírito. Toda a mensagem de Jesus no seu Evangelho, ela é voltada para o espírito imortal. A sua preocupação é com o espírito. Tanto é que quando ele se encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz assim, ela estranhou, ele pediu água para ela, né, ali perto do poço, e ela estranhou, ficou até um pouco ofendida, porque naquela época não era comum que um homem se dirigisse a uma mulher na rua, e especialmente ele, que era um judeu, e ela sendo uma samaritana. Aí é que tinha conflitos de toda ordem, preconceitos de toda ordem. E ele estranhou aquilo. Mas Jesus, a gente sabe que ele estava muito acima dessas mazelas humanas de preconceito, de colocar um por cima, o outro por baixo, de um querer ser superior ao outro. Então ele via todos como irmãos. E sempre que tinha a oportunidade, ele lançava um ensinamento. E ali ele disse, se tu soubesse quem eu sou, tu me pedirias e eu te daria água viva. E a água viva que mataria sua sede por toda a eternidade. Mais ou menos assim que ele falava. Então, essa água viva que Jesus prometia era uma sabedoria, um conhecimento profundo da vida que nos faz entender que somos espíritos imortais e que aqui estamos para nos aprimorar. E, de posse desse conhecimento, nós pautamos nossa vida nesse comportamento para podermos usufruir tudo aquilo que espera por todos nós no mundo espiritual, numa vida verdadeira e plena, que estamos muito longe de usufruir aqui na Terra, porque a vida aqui na Terra ela é toda transitória. Tudo que existe aqui é passageiro, tudo se deteriora, tudo se acaba, né? Inclusive nossos corpos. Então Jesus, a sua mensagem era sempre direcionada para o espírito imortal. Ele estava sempre nos estimulando a pensar enquanto espíritos, e não como simplesmente um corpo. Porque, na verdade, nós não somos esse corpo é um empréstimo. Nós vamos ter que devolver, todos nós, sem exceção. Porque alguns acham que ficam maravilhados com as curas que Jesus realizou. Mas mesmo aquele que Jesus curou, depois os seus corpos vieram a morrer. Os espíritos não, que representam a essência da pessoa, a essência de todos nós, ela permanece viva após a morte do corpo. Mas o seu olhar era para o espírito. Então a mulher não entendeu bem. Primeiro ela pensou, puxa, que água, ia ser muito bom ter essa água que não seca nunca, né? Eu nem ia precisar mais ter o trabalho de levar os baldes para tirar a água do poço, porque ela pensou como nós normalmente pensamos, nos limites da matéria. A gente se preocupa mais com as coisas materiais. E assim, não podemos ser condenados por isso, porque ainda é nossa condição, mas nós já somos convidados a ir aos pouquinhos nos libertando dessas coisas materiais. E passar a ter outras preocupações com algo que é mais essencial e permanente, e não simplesmente, unicamente com as coisas materiais. Bom, então, com base nisso, a gente volta lá para a mensagem, né? Vós sois a luz do mundo. Então eu sempre imaginei que quando Jesus afirmava vós sois a luz do mundo, ele estava estimulando, mostrando, olha, vocês são especiais, são todos filhos de Deus. Né? E de fato, certamente ele enxergava e enxerga isso em nós. Né? Só que, quando ele se referia nessa frase, vós sois a luz do mundo, será que ele estava falando
para todas as pessoas do jeito que elas estão, porque nós humanos, em muitas ocasiões, será que podemos afirmar que nós somos luz com determinados comportamentos que nós temos? Quando nos irritamos, quando nos tornamos violentos, quando caluniamos, quando injuriamos, quando invejamos o outro, será que estamos sendo luz no mundo quando temos esse tipo de pensamento e de comportamento? Certamente que não. Então Jesus enxergava ali uma gema preciosa, não é? Tudo bem, um diamante, antes de ser diamante, ele é um minério bruto, né, que precisa do tempo, do calor, das provas, né, no interior da terra, para que ele se transforme num belo diamante. E nós temos que passar por esse processo também, mas já sabendo que todos nós, em essência, somos luz. Em essência, nós trazemos coisas muito boas. Não é à toa que Allan Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, onde Deus colocou, onde estão inscritas, né? Onde estão inscritas as leis de Deus. E os Espíritos respondem que estão inscritas em nossa consciência. Ou seja, todos nós trazemos no íntimo, lá no fundo, né? Nas profundezas do Espírito, todas as leis de Deus. Ou seja, todos nós somos perfectíveis. Todos nós um dia chegaremos lá. Como dizia o apóstolo Paulo, através das inúmeras experiências que vamos vivendo, vamos aprendendo a reagir melhor, a utilizar melhor o nosso livre-arbítrio, até que um dia nos façamos luz. Mas até lá há uma longa jornada de perfectibilidade, ou seja, de busca da perfeição, de aperfeiçoamento do espírito. Para isso, nós espíritas sabemos que uma existência apenas é insuficiente. Precisamos de várias encarnações, né, para podermos adquirir toda essa experiência e nos tornarmos espíritos puros um dia. E não somos inocentes para entender que hoje na Terra, nós que aqui estamos ainda muito distantes da pureza. Nós ainda temos muito conflito, muito desentendimento. Não é só guerra entre povos, não. Começa dentro do lar. Há muitos desentendimentos, muitas brigas, muita impaciência, muita irritação, ódios, né, velados e outros até explícitos, que muitas vezes chegam às vias de fato, né, brigas homéricas. Né? Nós não temos o direito de julgar ninguém, né, até porque a gente sabe que existem as leis de Deus que aproximam aqueles espíritos no lar para se reencontrarem, refazerem os laços. Eu sempre gosto de contar um fato, que eu tenho uma parte da minha família, onde um grupo de irmãos, são 9 irmãos, se não me engano, eles brigam de uma maneira assim que é incrível, como eles brigam. Brigam a ponto de chegar às vias de fato. Agora eles já estão com a idade, já estão com a idade avançada, já está mais, não conseguem mais, não tem mais a mesma energia da juventude. Mas quando eram mais jovens, brigavam a ponto de empurrar um outro da escada, de bater com um cabo de vassoura na cabeça do outro. E assim, quem olhasse de fora, ia dizer assim, meu Deus, né? Esse povo não tem jeito mais, esses irmãos aí estão numa situação muito difícil, né? Certamente estão perdidos. Mas a gente que é espírita sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim porque certamente Deus colocou eles na mesma casa para se buscarem, né? Certamente em encarnações anteriores eram inimigos ferozes e que possivelmente talvez até se matassem uns aos outros, não se suportassem de forma alguma. Hoje em dia eles brigam, mas curioso é que quando alguém de fora mexe com algum deles, os outros vão proteger. Então já mostra que eles já estão, aquele senso de família vai aproximando essas almas. Que Deus usa essa sabedoria, né? Ninguém consegue ficar inimigo para sempre. Por isso que Jesus nos advertia, apressa-te em reconciliar-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Para a gente aproveitar a oportunidade reencarnatória que nós temos agora, para nos reaproximarmos dos desafetos. Se não pudermos chamá-lo para ir ao cinema, para passear, por enquanto, mas pelo menos nós podemos não desejar o mal dele, não ficar alegre caso ele fracasse, né, caso ele tenha algum problema, e estamos abertos a alguma aproximação no dia que ele quiser se reaproximar de nós. Então a gente pode fazer essas coisas, né? E devagarinho a gente vai, pelo menos matando em nós, ou seja, eliminando em nós os sentimentos de ódio, de mágoa, né, de desejo de vingança em relação a qualquer pessoa que seja, para o nosso próprio bem, para que a gente fique em paz. Bom, então, a gente vê com Emmanuel que quando Jesus dizia, vós sois a luz do mundo, ele queria dizer algo mais, né? Tudo bem, ele tem essa conotação realmente de que somos seres
seres especiais, todos nós, ninguém é desprovido, né, da essência, né, divina, ninguém é desprovido disso. Mas não era apenas isso que ele queria se referir. E a gente vai poder observar na continuação da própria frase, lá em Mateus, porque depois que ele diz, Jesus, vós sois a luz do mundo, ele completa, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Veja que interessante. Então, Jesus aí está nos falando que para ser luz do mundo é necessário que haja a construção de uma cidade sobre um monte. E que monte seria esse? Pode comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, toda vez que a gente tem um comportamento que vai na direção daquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos construindo a nossa cidade, a nossa casa mental, né, a nossa cidade mental, num patamar mais alto, num monte. Porque são figuras que Jesus utilizava, figuras de linguagem, né? São símbolos que a gente tem que interpretar com a chave que o Espiritismo nos traz. Então, é necessário um tipo de comportamento diferenciado para poder fazer luz. Né? Porque se a gente segue com os comportamentos inadequados, comportamentos muitas vezes obscuros que temos no dia a dia, esse tipo de comportamento não é luz do mundo, ao contrário, é treva. Né? Então, a gente vê que toda a mensagem que fala de besta, de demônio, de Satanás, de forças do mal, ele está se referindo ao que existe dentro de nós. Que tudo isso está na gente, toda vez que a gente se desequilibra e que foge, que sai das leis de Deus. Então a gente é convidado aí, se quisermos ser luz do mundo, é preciso observar a necessidade dessa construção dessa cidade no mais alto. E aí sim vai ser feita a luz. Quem olhar para nós, para o nosso comportamento, não é só para o que a gente fala não, viu? Mas é especialmente pelo que a gente faz no dia a dia. Isso é um alerta para nós espíritas, né? E para qualquer um religioso que leva uma mensagem, especialmente a mensagem de Jesus. Porque se a gente cita os seus ensinamentos, a gente precisa fazer um esforço para tentar praticar. Lógico, não vamos conseguir fazer igualzinho a ele, mas ele vai servir de inspiração para que a gente possa fazer com as forças que nós possuímos, né? No lugar onde estamos situados, com as nossas possibilidades. Bom, então Emmanuel tem uma mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, que se chama Edificações. Eu vou ler ela aqui um pouquinho, tá certo, gente? E a gente vai comentando, tá certo? Edificações, começa Emmanuel. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Veja, aí já começa uma dica aí para a gente entender quem é a luz do mundo, né? O Evangelho está repleto de amorosos convites, ou seja, nós somos convidados, tá certo? Para que a gente se edifique no exemplo do Senhor. Então, para sermos luz do mundo, a gente precisa se edificar nos seus exemplos. No Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta quem é o nosso guia e modelo. E os Espíritos nos dizem que é Jesus. Então, se ele é o guia e modelo, é nele que a gente deve se edificar, a gente deve se mirar nele. A gente deve olhar para ele e ver como colocar aquele ensinamento em prática em nossas vidas, nas nossas condições, né? Com as nossas possibilidades, melhor dizendo. Né? As nossas possibilidades. Porque Jesus, por exemplo, ele perdoa aqueles que o estavam crucificando. Isso é uma virtude extrema. Nós não temos condições ainda de fazer esse tipo de perdão, mas podemos perdoar coisas menores, que a gente começa um pouco nas coisas menores, vai exercitando, para que se um dia a gente precisar em algo maior, a gente consiga dar esse testemunho. Mas por enquanto, pelo menos nas pequenas coisas que nos acontecem, a gente deve começar a treinar. É assim que a gente faz luz. Então, se alguém nos agride verbalmente, e a gente silencia, não é fácil, porque a vontade que a gente tem de revidar na mesma hora, no mesmo diapasão, ou seja, no mesmo tom, mas a gente se segura, a gente está sendo luz. Né? Nem todos vão compreender, mas alguns vão olhar e vão achar interessante aquele nosso comportamento. E vão procurar entender por que a gente se comporta daquele jeito. E talvez procurem a luz para eles também. Enfim, né? A luz do mundo, Jesus está se referindo àqueles que estão buscando edificar-se naqueles exemplos que ele nos deu. E continua Emmanuel. Nem sempre os seguidores do Cristo
compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Então, muitas vezes, a gente está mais preocupado em edificar o outro, em iluminar o outro, e esquecemos de nos iluminar. Então, veja que isso é uma ilusão, é uma armadilha que, às vezes, muitos de nós, religiosos, caem. Aquela preocupação em modificar o outro, em vez de se preocupar em acender a luz em si. Porque quem vai acender a luz no outro é o outro. É a própria pessoa que vai fazer esse exercício, vai fazer essa sua própria conquista. Eu não posso fazer por ele, nem ele pode fazer por mim. Tem uma passagem interessante que trata da vida de Buda. Isso é interessante porque a iluminação não são apenas os cristãos que podem se iluminar e ser a luz do mundo, não. Mesmo aqueles que, porventura, nem conheçam Jesus, mas têm um comportamento conforme ele diz, um comportamento iluminado, um comportamento sereno, um comportamento equilibrado, em qualquer religião onde a pessoa esteja, ela será a luz do mundo. Então, Buda, por exemplo, é um ser que se iluminou. A história conta, né, que ele foi criado com todo o conforto e vivia para as coisas materiais, mas quando ele descobriu o sofrimento das pessoas, ele procurou se modificar. Ele percebeu que a vida não era só o desfrute dos bens materiais e saiu em busca da sua iluminação. Não foi fácil para ele fazer isso, não é? E muitas vezes ele teve dúvidas, mas conseguiu fazer isso aí. E um belo dia ele compreendeu que não seria apenas ficando parado, orando ou fazendo meditações profundas que ele conseguiria fazer isso. Era preciso viver no mundo, agir no mundo, em alguns momentos buscar a Deus na oração, na reflexão, né? Mas também precisa agir no mundo. Isso bate perfeitamente com o que Jesus nos ensinou, porque Jesus ele nunca ficou parado. Ele pregava nas praças, na beira do lago de Genezaré, nas casas, na casa de Simão Pedro, por onde ele passasse, ele utilizava aquela oportunidade para poder transmitir seus ensinamentos, mas principalmente de dar o testemunho da prática, né, da vivência daquilo que ele ensinava. Isso torna Jesus muito especial. E Buda também teve um papel maravilhoso, porque é um espírito realmente iluminado. E tem uma passagem que é interessante, que ele tinha diversos discípulos que andavam com ele, mas havia um que era muito ligado, talvez fosse aquele mais dedicado, vamos dizer assim, que se chamava Ananda. E Ananda, vendo todos os exemplos de sabedoria que seu mestre tinha, por onde passavam nas suas peregrinações, ele um dia chegou para o mestre e disse: mas mestre, por que o senhor não passa essa sua sabedoria para todas as pessoas, para que todos possam se apropriar dessa sabedoria e o mundo melhorar, porque a gente só vê tanto sofrimento. Por que o senhor não passa essa sabedoria para os outros? Eles precisam tomar conhecimento de tudo isso. E Buda calmamente olha para Ananda e diz: então me faça o seguinte, vamos fazer uma coisa, para tentarmos entender isso aí. Eu preciso que você vá à cidade e bata em todas as casas e perguntem o que eles mais desejam. Todos os pais de família, perguntem o que eles mais desejam. Ananda estranhou aquilo, mas obedeceu. E foi até aquela cidade onde eles estavam passando. Não era uma cidade imensa, mas tinha uma população razoável. E ele foi em todas as casas, era um vilarejo, e perguntou o que eles desejavam. E depois ele voltou para conversar com Buda. E Buda perguntou: pois não, então, o que foi que eles disseram? O que eles mais desejam? E Ananda disse: olha, alguns deles querem uma condição material melhor, outros querem saúde, outros querem a melhoria para os filhos, um bom casamento, coisas assim. E Buda pergunta: e algum deles deseja sabedoria? Aí Ananda: sabedoria? Não, ninguém demonstrou interesse por sabedoria. Disse: então, Ananda, como eu posso dar sabedoria para pessoas que não estão interessadas em obter sabedoria? Então, essa passagem ela é interessante, né? Porque ela nos mostra que nós temos que ter o cuidado. O trabalho de iluminação, a gente deve se iluminar e não querer iluminar o outro, porque nem sempre o outro está interessado. E ele tem um livre-arbítrio dele. O nosso papel é de nos iluminarmos,
tá certo? A gente se ilumina e os nossos exemplos vão inspirar aqueles que estão ao nosso redor. E alguns deles, não todos, a partir dessa inspiração vão começar o seu processo de iluminação também, mas nem todos vão querer. E a gente deve respeitar isso. E alguém pode perguntar, mas isso não está em contradição com o ensinamento de Jesus? Porque Jesus disse, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ou seja, para a gente levar a mensagem, né? Não há conflito, não, porque o próprio Jesus, em uma outra passagem, também ele diz, não atireis pérolas, melhor dizendo, não atireis pérolas aos porcos. O que ele queria dizer com isso? Que há certos ensinamentos, certas coisas, que as pessoas não estão preparadas para poder entender. Isso é um conhecimento, todos os grandes mestres sabem disso. Hermes Trismegisto, lá atrás, né, bem antes, milhares de anos atrás, né, bem antes de Jesus, ele já dizia que às crianças a gente dá leite e aos homens carne. Isso era uma forma, né, de dizer que para pessoas que não estão ainda num estado de elevação maior, você não pode dar um ensinamento que ele não está capacitado para poder absorver. É como a gente não pode dar um alimento para uma criança que ela não tem condições ainda de assimilar. Você vai dar um alimento proporcional, adequado à sua condição. Então é isso aí. Então, veja, no livro de André Luiz, num dos livros, eu não lembro exatamente qual, aliás, lembro, é Mensageiros. Lá tem uma passagem onde eles fizeram um trabalho, ajudaram algumas pessoas, e André Luiz ficou muito estimulado, ficou feliz com aquilo, e estava muito empolgado, mas aí, e querendo saber como é que ia ser o desenrolar daquilo, como é que as pessoas iriam melhorar. E o Aniceto, que era o guia espiritual, falou, André, o nosso papel é do semeador. A germinação, a flor e o fruto pertencem a Deus. O que Aniceto queria dizer com isso? Que a gente não deve se preocupar com a iluminação alheia. O nosso papel é de semear. E especialmente semear com um exemplo. A gente ajuda e dá um exemplo, né? A gente pode dar, alguém nos pede uma orientação, a gente pode dar, mas o principal é a gente dar um exemplo de bom comportamento para os outros, para que os outros possam aproveitar aquilo e se iluminar também. Mas a gente não deve ficar divagando ou preocupado em querer evoluir o outro. Isso serve para nós pensarmos que muitas vezes nós somos meio irritantes. Porque, por exemplo, a gente entra numa religião qualquer e quer forçar os outros a seguir o mesmo caminho que nós escolhemos. Mas às vezes o caminho que a gente escolheu não faz sentido para aquela mente, para aquela pessoa. Ela precisa de um outro olhar para poder ela ser uma pessoa de bem. Inclusive os espíritos são claros na doutrina espírita ao dizer que a melhor religião é aquela que mais produz homens de bem, que mais favorece isso aí. Então, se eu estou numa religião, não importa qual seja, se ela me favorece a ser um bom homem, essa é a melhor religião para mim. Eu estou no lugar certo. Se ela está me fazendo me tornar uma pessoa melhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Obviamente, a gente pode abstrair aqui a questão das crianças, né, nossos filhos. Que aí, logicamente, como são crianças ainda, a gente vai levar para a religião a qual a gente faz parte. Né, para que elas possam ter os conceitos iniciais de espiritualidade, para não ficarem à mercê do mundo, somente com as coisas materiais. Mas quando elas crescerem, se elas não quiserem seguir esse caminho, a gente deve deixar eles ir. A gente não precisa brigar, querer forçá-los a ficar junto a nós, se aquilo já não está fazendo sentido para ele. Então, ele vai passar a tomar as suas próprias decisões. A gente faz a nossa parte, né? E dá o exemplo. Se fizermos direitinho, ele vai se sentir estimulado a entender melhor o que fez, o que nos inspirou a ser daquele jeito. Mas pode ser que mesmo assim, mesmo que ele dê um bom exemplo, ele não queira seguir. E a gente pode se dar por feliz se ele encontrar um outro caminho que seja um homem de bem. Porque às vezes acontece de um filho ser ingrato, de um filho ter tendências que ele não consegue superar e vai para um caminho do mal, mesmo tendo uma boa educação. E aí os Espíritos nos dizem no Evangelho que apesar dos nossos esforços, se isso acontecer, essa ingratidão, o filho se desviar, que a gente aguarda em Deus que ele vai nos dar a oportunidade de continuarmos ajudando ele para que um dia ele se liberte, para que um dia ele se ilumine, porque no fim das contas, todos vão se iluminar, sem exceção. Vamos continuar a leitura da mensagem de Emmanuel, tá certo? Então ele continua.
Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Isso é interessante, né? Porque nem sempre a gente... porque a gente busca muitas facilidades no mundo. Eu queria... Não que seja proibido a gente buscar o nosso conforto. Ter um emprego, ter sua casa, ter as condições... Se for tudo honestamente obtido, não tem problema algum. A grande questão é que às vezes a gente vive em função disso. E quando a gente vive em função das coisas materiais, a gente tem dificuldade de se iluminar. Porque a iluminação passa pelo desapego. Eu posso possuir as coisas, mas as coisas não me possuírem. Mas se eu estou envolvido a tal ponto com as coisas materiais que elas me possuem, eu vivo preocupado, permanente angustiado com a posse dessas coisas, eu vou ter dificuldade para me iluminar. E muitas vezes é preferível perder essas coisas, passar por alguns, como se diz, uns perrengues, umas dificuldades, para a gente poder encontrar o estímulo para essa iluminação interior. Então, é isso que ele está nos dizendo aqui, né? Então, é um caminho que não é fácil, né? E muitas vezes a gente só consegue enfrentando dificuldades. Na verdade, todos nós enfrentamos muita dificuldade. Porque às vezes a gente não passa por um problema financeiro, material, mas tem outra dificuldade de relacionamento, dificuldade de... às vezes a gente trabalha com uma coisa que a gente não gosta, a gente é forçado, né? As circunstâncias nos levaram por um caminho, a gente não gosta muito daquilo, não conseguimos sair daquilo. Às vezes temos um casamento difícil, às vezes viemos de uma família com muitas complicações, às vezes temos limitações físicas. Tudo isso são dificuldades, todos passam por isso, né? Cada um no seu grau e na sua peculiaridade. Enfim, continua Emmanuel. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, veja, para ser luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, veja, o monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Então, para sermos luz do mundo, temos que nos apresentar ao mundo como uma construção cristã. É uma subida difícil. Porque para a gente se apresentar como uma construção cristã, a gente vai ter que ter um comportamento um pouquinho diferente do usual. Porque no mundo que a gente vive, o usual é ser um malandro, é o se dar bem a qualquer preço, né? É ser um esperto, é o seu, até o violento muitas vezes, é o que se considera a pessoa vitoriosa, a pessoa que está no caminho certo, né? A pessoa que encontrou o seu caminho, o seu lugar ao sol. Mas, para ser uma construção cristã, muitas vezes precisa abrir mão de muitas coisas, né? Então essa subida é angustiosa, porque a gente vai ter que calar muitas vezes, vai engolir muitos sapos, vai ter que se tranquilizar para não perder o equilíbrio, né? Então tudo isso é um trabalho difícil de ser feito. Mas, continua ele, tal cometimento é imperecível, ou seja, é indestrutível. Uma vez que a gente conquista isso, é um avanço que fica, né, assimilado no espírito e vai nos acompanhar por toda a eternidade. E aí nós vamos nos tornando espíritos cada vez mais equilibrados, cada vez mais imperturbáveis. Espíritos que nada pode afetar. É a condição dos espíritos puros, vamos dizer. Mas nós já temos exemplos de pessoas que são capazes de enfrentar dificuldades, são chamadas pessoas resilientes, que são capazes de enfrentar dificuldades atrozes, mas não se entregam, não desistem, não perdem o ânimo, continuam firmes, não se desesperam. Então, por quê? Porque é um espírito calejado no trabalho, né? Enfrentando a dor diária, vai se fortalecendo, então quando a dor vem, ele está mais forte. Então, é importante a gente aprender a fazer essa construção que ela se torna imperecível. E conclui Emmanuel. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então aqui é bem interessante essa parte, gente, porque essa construção ela não é fácil. É preciso a gente lembrar que quando a gente está tentando assim, ter um comportamento bom, né? Se tornar uma pessoa
que faz o bem, vamos dizer assim, né? Tem até aquela música, né? Fazer o bem é bom, quanta alegria nos traz, quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Então, quando a gente procura se esforçar por fazer o bem, isso traz benefícios morais incalculáveis para pessoas que não estão atentas a essas questões. Só que para conseguir isso, há muitos obstáculos, são obstáculos íntimos. Às vezes eu tenho uma tendência, por exemplo, a me preocupar excessivamente com beleza. E aí isso pode me atrapalhar. Eu estou muito preocupado com isso. Ou então posso estar muito preocupado com o que os outros adquirem. Então eu estou sempre atormentado porque um vizinho, um parente está conseguindo uma coisa mais do que eu e minha mente está presa nisso aí. Então é difícil eu me libertar disso para pensar em coisas boas e fazer um exercício diferenciado de comportamento. Mas, sim, além disso, existem obstáculos externos, são os problemas materiais de toda a ordem, de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento com o vizinho, com o patrão, né, com o chefe, com o empregado também. São conflitos que a gente lida no dia a dia. E ainda mais existem aqueles problemas espirituais, que são os espíritos que vêm e nos estimulam a continuar fazendo aqueles hábitos antigos. Né? Às vezes temos hábitos de fuga, buscando determinados vícios para esquecer os problemas. É a bebida, é a droga, é a sexualidade. Né? Não que a sexualidade seja ruim, mas às vezes a gente usa ela de forma inadequada, usa como um vício. Né? E não como uma força sublime de amor entre as criaturas e de porta de entrada também do processo reencarnatório. Então, isso torna um tipo de prática belíssima, uma prática divina, mas às vezes a gente distorce e usa simplesmente para um prazer doentio. E aí a nossa vida fica difícil, essa subida para a construção de uma cidade do mais alto. Então, apesar dessas dificuldades, quando a gente consegue fazer isso, ao chegar lá, essas paixões todas não conseguem mais nos derrubar. Pelo menos, veja, é mais difícil, né? Porque Jesus dizia, orar e vigiar. Então, enquanto não formos totalmente puros, ainda estamos sujeitos a cair diante das provas. Ninguém só é infalível quando chega a uma condição de extrema pureza. Aí se torna um espírito infalível. Mas até lá, nós temos dificuldade, a gente tem que estar sempre atento. Porque se a gente vacilar, se a gente se descuidar, a gente pode cair. Bom, quando a gente começa a fazer essa luz no mundo, no nosso comportamento, a gente encontra dificuldades do tipo, vamos fazer inimigos gratuitos, vamos ter pessoas que vão se tornar obstáculos para nós. São inúmeras dificuldades que o obreiro do Senhor vai enfrentar. E tem até uma história que é bem interessante, é a história que é bem conhecida, é a história da serpente e do vagalume. Que a serpente começa a perseguir o vagalume, e o vagalume foge, e a serpente atrás dele, aquela perseguição bem severa, e só que chega um ponto que o vagalume cansa, chega num ponto, se encosta assim, mas chega para a serpente e diz, mas espera aí, você me diga uma coisa, eu tenho que fazer 3 perguntas a você. Primeiro, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente disse, não. E o vagalume perguntou, e eu lhe fiz algum mal? A serpente disse, não, também não fez nenhum mal, não. Então me diga, por que você está me perseguindo? Então a serpente olha para o vagalume e diz, é porque eu não suporto o seu brilho. Então essa história que eu acho interessante, porque toda vez que a gente começa a brilhar a nossa luz, porque Jesus nos convidou, né? Brilha a vossa luz. Ou seja, que não disse nunca brilha a luz do outro, né? Disse brilha a vossa luz, ou seja, cada um tem que brilhar a própria luz. E quando ele começa a fazer esse exercício, surge a inveja, o despeito, a raiva porque ainda não faz aquilo, né? Porque nós intimamente nós sabemos que aquilo é o correto, mas quando a gente vê o outro fazendo e a gente não está fazendo ainda, isso gera muitas vezes um conflito, gera uma confusão e a pessoa às vezes reage com violência. Por outro lado, mas esse aí, mesmo que reajam assim, não consegue apagar essa luz. Essa luz sempre brilha mais alto. Foi o que aconteceu com os mártires que disse Emmanuel ali para nós. Mas então, sim, tem até uma frase de um amigo meu, que eu nunca esqueci, ele dizia assim, em árvore que não dá fruto, ninguém avoa pedra. Eu tinha esse português, ele não tinha muito estudo, mas ele tinha uma sabedoria muito grande. Porque realmente, se aquele que não produz nada, não está fazendo nada de bom, ele não é atacado. Né? Porque ele já faz parte ali da mediocridade, vamos dizer assim, do mundo. Então ele faz parte da turminha. Toda vez que a gente se destaca fazendo bem,
gente vai realmente despertar muitas vezes a raiva, a inveja, o ciúme de outras pessoas. Mas, por outro lado, a gente ganha muitas coisas, né? Quando a gente faz luz, nós somos o primeiro beneficiário. E agora a gente pode perguntar, e como a gente fazer para saber que nós estamos brilhando? Será que o meu comportamento está sendo de luz ou está sendo de treva? Então, Emmanuel, numa outra mensagem, que está lá no livro Fonte Viva, ele dá algumas pistas muito interessantes para nós. O nome dessa mensagem é Sois a Luz. Então, tem um ponto que ele diz assim: a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Então, uma forma de a gente avaliar se nós estamos sendo luz é se as nossas palavras, nossas ações estão tranquilizando as pessoas que estão ao nosso redor. Se estiver atormentando, né, deixando as pessoas, vamos dizer assim, como se diz, aperreadas, então alguma coisa não está certa no nosso agir, porque a luz, ela tranquiliza. E termina Emmanuel dizendo o seguinte: vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então a luz de verdade mesmo, se quisermos ser a luz do mundo, ele não deve estar preocupado em querer ganhar discussões, estar querendo convencer ninguém de nada. A gente esclarece dentro das possibilidades e socorre, ajuda e ilumina, mas a gente ilumina com o nosso comportamento, né? E não forçando o outro a se iluminar. Então, através do nosso exemplo, nós podemos ser, se nos basearmos naquilo que Jesus nos ensinou, nós poderemos ser luz do mundo. E onde seria o lugar adequado para a gente poder colocar nossa luz para brilhar? Em qualquer lugar, mas especialmente entre os que sofrem. E quando a gente fala entre os que sofrem, não são somente os que estão passando fome, os que estão doentes, mas inclusive os que estão fazendo maldades, os que são indiferentes ao sofrimento alheio. Para todos esses são sofredores. Aliás, o Evangelho nos diz que o verdadeiro infortúnio, né, aquele mais profundo mesmo, não é a mesa que não tem um alimento, não é a casa que perdeu o ente querido, mas sim aqueles que estão fazendo o mal deliberadamente, aqueles que estão praticando maldades, que estão longe dessa lei de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão sofrendo, passando por dificuldades mais diretas, estão resgatando, estão sendo provados de forma, às vezes, dura, mas também resgatando, refazendo o que foi destruído no passado, em encarnações anteriores. Então estão num processo de reconstrução, enquanto que aquele que está prejudicando os outros agora, esse está acumulando situações que vão levá-lo a sofrimentos futuros, né? E outra coisa, quem vive no mal, como dizia também Aniceto, o mesmo espírito, aquele que ateia fogo à própria vida, é obrigado a andar por entre as chamas. Então veja que interessante, né? Se eu sou uma pessoa que vive brigando com todo mundo, sou uma pessoa que espalha ódio, mentira, né, confusão para tudo que é lado, eu sou obrigado a viver nesse mundo, esse clima, essa atmosfera negativa. Eu sou o primeiro a ser prejudicado com esse tipo de comportamento. Mas então, meus irmãos, olha, foi um grande prazer estar aqui. Vamos fazer uma prece de encerramento, deixando para todos que fazem ameaça um grande abraço e desejo sincero de que possamos todos nós, né, nos iluminarmos aos poucos, devagarinho, não será de repente, né? Todos nós vamos caminhando devagarinho e vamos conseguir. E um dia vamos comemorar todos a nossa iluminação. Então, muita paz para todos. Vamos fazer nossa prece. Mestre, amigo querido, obrigado por mais uma oportunidade de reflexão. Abençoa-nos os propósitos sinceros, Senhor, de nos iluminarmos, de nos melhorarmos a cada dia. Protege todos os que sofrem nesse momento de grande reclusão e de grande transtorno, muitas vezes de medo, de insegurança, que possamos buscar em nossa fé, junto a Ti e ao Pai, as forças para podermos enfrentar tudo isso e sairmos melhores. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, um grande abraço. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Canção da Fé. Se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu
entre as flores que leva, desde o berço da crença até agora, no insulto em que a maldade se avigora, a fim de que lhe deis outra vez e outra vez o apoio da paciência e a lição da bondade. Se a tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade, na tarefa bem-vinda que te impele a servir ao amor e à verdade. Se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém. Se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio e tentação, para que aprendas coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa por enquanto de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renova a humanidade e vale em tudo para a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou mais além, no coração que luta ou se estraçalha, para a glória do bem. Maria Dolores.